Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni. Já vou informando de cara que esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário de Liz de Carvalho. Se você é de outra escola, seja bem-vindo. Espero que seja muito proveitoso este vídeo para vocês. Gente, já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo, então tô lá naquele, para quem me conhece sabe que eu tô alimentado no ódio. Agora tem que funcionar. O sistema não está ajudando hoje. Então vamos lá. Patch 3, semana 1, beleza? Vamos ver, segundo a lei de Mendel, já vou informando quem é de outra escola, que eu passei atividade para os meninos do livro do Amabis, tá? Do segundo capítulo que fala sobre a segunda lei de Mendel. Beleza? Vamos ver de qual é que é a nossa vida. Então, o primeiro exercício está falando sobre a mosca Drosophila melanogaster, que é aquela mosquinha de fruta mesmo, tá? Aquela pequenininha, aquele mosquitinho de fruta, tá? Aí ele é muito utilizado, tá? É fácil detectar algumas coisas em laboratório, né? Porque ele reproduz muita quantidade e em pouco tempo, né? Então, duas mutações recessivas são presentes e fáceis de ser identificadas no laboratório, tá bom? Sendo que uma delas, provavelmente na vida fora do laboratório, é até difícil de encontrar, né? Que são asas vestigiais. Porque o bichinho que tem asa vestigial, a asa, não dá para voar direitinho, né? Já o corpo escuro, na natureza você encontra, mas você não vai ficar separando o bicho. Ah, esse tem olho claro, esse tem corpo claro e corpo escuro. Corpo claro, corpo escuro. Não dá. Né? Você tem que observar em laboratório. Então, vamos lá, cruzou as fêmeas com asas vestigiais. O corpo é selvagem, quando a característica é comum, que é dominante, a gente chama de selvagem, né? E já o macho tem o corpo escuro, né? Quer dizer, ele é selvagem para as asas, beleza? Deu todos, né? Na F1, todos os machos e fêmeas com fenótipo selvagem, tá? Asas normais e o corpo claro, que é o corpo normal, né? Vamos dizer assim, entre aspas, para elas. Aí lá no F2, cruzou esses com, né? Eles entre eles, os machos e as fêmeas da F1, e deu essa proporção, tá? 9 em 16, 3 em 16, 3 em 16, 1 em 16. Lembrando, ó, selvagem deu 9 com a característica selvagem para os dois. 3 com recessivo em vestigiais, 3 em recessivo em corpo escuro. A outra característica é selvagem, né? E 1 em 16, tanto asas vestigiais quanto o corpo escuro. Nós vamos ver daqui a pouquinho como que a gente chega nisso. Mas para esse exercício a gente não precisa disso. Vamos lá. Assinale com V para verdadeiro e F para falso, beleza? Para o cruzamento. As proporções fenotípicas obtidas em F2 indicam a ausência de dominância, pois houve alteração nas proporções esperadas. Nada a ver, tio. Falso. Tá? Mais falso que nota de R$200, né? Que já está circulando por aí, fica esperto. Aí, né? Por quê? Tem dominância. Tá? Se não tivesse dominância, seria outra proporção. Os resultados obtidos em F2 indicam um dihibridismo que envolvem dois genes autossômicos com segregação independente, ou seja, estão em cromossomos diferentes. Verdadeiro. As proporções obtidas em F2 estão de acordo com a segunda lei de Mendel, ou princípio da segregação independente dos caracteres. Né? Eu odeio esse tipo de decoreba, mas está verdadeiro. E os pares de alelos desses genes estão localizados em cromossomos homólogos. Falso. Tá? Os pares estão em 2 pares de cromossomos homólogos. Poderia ser assim para verdadeiro, mas desse jeito aí é falso, porque eles estão em cromossomos diferentes. Então, letra E de elefante, de inteligente, né? Eu sou muito inteligente. Larga de ser lerdo. Né? É de elefante. Então vamos para a questão número 2. Nós temos aí a linhagem pura, né, de ervilha. Ó, voltamos para a ervilha, né? A genética ama ervilha. Sendo que a semente lisa é o gene dominante, ou seja, é azão. Se é puro, a gente sabe que só tem determinado gene. E flores brancas, então ela é Bzinho. São duas características, né? Lá
A para semente e B para flor, beleza? Foi cruzado com outra linhagem pura de variedade de sementes rugosas, que é recessivo. Então é azinho, azinho. E flores roxas, Bzão, Bzão, porque é dominante. Beleza? Então cruzou um azão, azão, Bzinho, Bzinho, com um azinho, azinho, Bzão, Bzão. Aí, caso os híbridos sejam fecundados posteriormente, a proporção de indivíduos com sementes rugosas e flores brancas será a seguinte. Como que a gente vai saber que obrigatoriamente a descendência desses indivíduos vai ser híbrido? Como assim? Um era azão, azão, Bzinho, Bzinho. O outro era azinho, azinho, Bzão, Bzão. Beleza? Lembra que quando vai formar os gametas, metade do gene vai para um gameta e a metade vai para outro. Mas aqui é metade de 2, né? Então, no caso aqui, ele só tem azão e pezinho. Então, ele sempre vai ser azão, pezinho, o gameta. E só forma um tipo de gameta para essas duas características, tá? Para outras características, a gente não interessa aqui agora. E o de cá também só forma duas, porque ele só tem azinho e só tem bezão. Então, e aí, consequentemente, quando eles se cruzarem, obrigatoriamente vai ter azão, azinho, bezão, bezinho. O bezão, o dominante sempre vai vir na frente, né? Não interessa de qual progenitor que veio, tá? Porque não vai falar bezinho, bezão, é bezão, bezinho. Porque ele que vai ser manifestado, né? Então, ele vem primeiro. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, sempre vai dar híbrido nessa situação, né? Cruzamento entre linhagens puras para a mesma característica. Tá? Para o mesmo, né, mesma característica, linhagens puras de recessivos e dominantes sempre vai dar híbrido. Beleza? Mesmo sendo cruzado aqui, né? As duas características. Aí vamos lá. Isso a gente está falando de com esses genes aqui em gametas diferentes. Tá? Se fosse dentro do mesmo gameta, provavelmente a história seria outra. Ou não, né? Porque também seria híbrido do mesmo jeito, né? Porque e acompanhar. Então, não interessa, é híbrido. Então, vamos lá. Aqui está explicando direitinho por que forma, o que vai formar daqueles indivíduos híbridos. Lembra? Ele é azão, azinho, bezão, bezinho. Não é? Azão, azinho, bezão, bezinho. Aqui está como Rzão, Rzinho, Yzão, Yzinho. Não interessa a letra, o que interessa é a dinâmica aqui. Ó. Na hora de formar para a meiose, né? A última passagem da meiose, temos duas possibilidades. Ou separa os dois dominantes de um lado e os dois recessivos do outro, aí vai formar duas dominantes e duas recessivas. Ou então joga um dominante e um recessivo para um lado e um recessivo e um dominante para o outro. E aí vai formar o quê? Dominante em um, recessivo em outro, 2, e 2 recessivo de um, dominante do outro. Beleza? Tranquilo, né? São as duas possibilidades. Nós vamos ver isso aqui, vai nos ajudar a responder uma questão daqui a pouquinho. Mas agora, por enquanto, vamos responder essa aqui. Aí ele forma 4 tipos de cromossomos, né? Na proporção de 2 para 2, mais 1 para 1, né? Se você pensar 1 para 1 para 1 para 1, que a gente atalha, né? Aí o cruzamento possível seria esse, ó. Acompanharam a formação de gametas? Pode ser azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, azinho, bezinho. Mesma coisa para o outro, porque eles são iguais, né? E aí a gente faz o cruzamento na tabela, que a gente já está acostumado na tabela com 4, né? Possibilidades. Aí aqui tem 9, ó. 16, perdão. E aqui tem 16, ó. Beleza? Beleza, professor. O que vai acontecer aqui agora, professor? Agora vem um pulo do gato. Você vai observar que temos, né, esses indivíduos aqui com no mínimo um dominante para cada característica. Conseguiu observar? No mínimo um dominante para cada característica, que dá a quantidade de 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembra que se a gente pensasse cada característica separada, seria 3 em 4, não é? Como são duas características, a gente multiplica, tá? Vinícius ensinou isso lá na aula de hoje da TV. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, 9, 16 avos. Beleza?
Agora, temos esses 3 aqui com dominante para a semente e recessivo para a flor, tá? É como se a gente pegasse 3/4, um dominante e o outro é recessivo para 1/4. Então, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4, 16. E isso vai ser para as duas possibilidades de alternância, ó, tanto para a flor recessiva quanto para a semente recessiva. Olha lá. Beleza? E nós temos 1/4 vezes 1/4, que é os dois recessivos. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Né? Então, totalmente recessivo, 1/16. E a gente já tem a resposta. Né? Os indivíduos com sementes rugosas, que é recessivo, e flor branca, que também é recessivo, então 1/16. Beleza? Beleza, professor? Questão 3. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores das duas ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo de genótipo Bzão, Czão, Czinho, olha lá, terá gameta. O gameta ele tem que levar um B e um C no mínimo, seja ele Czão ou Czinho. Então, a gente já descarta esse. A gente descarta esse porque ele formou só com B e só com C. E aqui também tem formando só com B e só com C. Então, já tem uma letra C. Tá? Que nas outras gravações estava marcado errado. Graças a Deus que corrigi aqui também. Então, ele sempre vai levar um B. A gente vê aqui, ó, sempre vai levar um B. E pode ser um Czão ou um Czinho. Beleza? Questão 4. Imagine que uma mulher com olhos escuros... A gente já vai ver aqui que olhos escuros é dominante, no caso ela é heterozigótica, né? Ela é híbrida. E visão normal, ou seja, ela é dihíbrida. Casa-se com um homem de olhos claros e míope. Então ele é monozigótico, né? Monozigótico, não é híbrido. Beleza? Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, já vimos. Calcule a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Ou seja, a gente quer ter o lado bom da história, mas não levar o lado ruim. Né? Vamos lá. E aí, a gente vai ver que a mulher ela é dihíbrida. Né? Então, ela pode ser Czão Mzão, Czão Mzinho, Czinho Mzão e Czinho Mzinho. Lembra? Mesma coisa lá do Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Mesma coisa. Né? Distribuição. E aqui nós temos o homem. Ele só vai ser CM. Vocês conseguiram entender? Aí aqui, ó, a gente até despreza. Que não precisa. Porque o que der aqui a gente vai dividir por 4 e vai dar o mesmo resultado. A gente faz os casamentos por células aqui. E nós temos essa belezinha aí. Tá bom? Onde? Esse aqui tem olho escuro. Esse aqui tem olho escuro e é míope. Esse que se ferrou, né? Coitado. Esse tem olho claro e não é míope. Olha lá, e tem olho, visão normal. E esse tem olho claro e é míope. Então, nós temos aí, coloquei o azul, né? Mas ele seria preto, né? Aí, o que se ferrou, né? Coitado, míope. Aqui com olhos claros e não míope. E aqui olhos claros e míope. Qual que é a pergunta? Olhos claros sem miopia, ó, visão normal. 1/4. Conseguiram ver que é 1/4? 1 em 4. 1/4. Beleza? Beleza, professor? Vamos para a próxima. 5. Um indivíduo com genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, apresenta quantos tipos diferentes de gametas? A gente poderia fazer a conta lá que o Vinícius fez na televisão. Porque para calcular o número de gametas, você pega o 2 e eleva pelo número de genes, né, de genes que está variando. Esse aqui não varia, ele não é híbrido. Então, ele não entra no cálculo, tá? Ele não entra no cálculo Bzinho. Só os outros 3. Então, é 2 vezes 3, 2 elevado a 3 dá 8. Beleza. Mas olha a comprovação. Ele pode ser
Azão, Czão, Dzão. Sendo que o Bzinho vai continuar, né? Ele pode ser Azão, Czão, Dzinho. Azão, Czinho, Dzão. Azão, Czinho, Dzinho. E aí a gente faz o mesmo para o Azinho. Fácil demais. 8. Beleza? Certinho. E aí vamos lá para o exercício do livro, que é mais conceitual. Tá? Não passei nada tão prático, não. Mais conceitual para a gente gravar os conceitos básicos da ideia. Cruzamento teste é aquele em que o indivíduo genótipo desconhecido é cruzado com alguém que tem um genótipo conhecido. Quem que a gente tem que a gente sabe que tem um genótipo conhecido? O recessivo. Porque ele vai ter que ser homozigótico. Porque senão não manifesta. Beleza? Por exemplo, alguém que é de olho claro, ele é recessivo para olho claro. Então a gente já sabe. Nos filhos lá, se os filhos saírem com olhos escuros, herdaram do outro progenitor. Beleza? 2. Uma célula dupla heterozigótica quanto a 2 pares de alelos, Azão, Azinho e Bzão, Bzinho, localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos, formará por meiose 4 células. Sendo, letra A, uma portadora de A, outra portadora de A. Vamos lá, vamos ler com uma forma bem mais prática. A célula ela é dupla heterozigótica, com 2 pares de genes, beleza? Em diferentes pares de cromossomos homólogos, ou seja, está separado. Então, eles vão separar. Vai formar por meiose. O que vai formar por meiose? Uma célula. Ela vai formar com A, B? Não. Não. Né? Está formando 4 e separou os genes totalmente. Errôneo. A outra, AB, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Opa, peraí, professor, essa aqui foi o que deu lá atrás. Peraí que nós vamos voltar aqui. C, uma portadora de Azão, Azão, aí já descarta. Só que, você pode não acreditar em mim, é a letra D. Ué, professor, por quê? Não deu a proporção de 1 para 1 para 1? A pergunta não é de proporção. É uma célula. Uma célula. Ou ela vai dar 2 Azão, Bzão e 2 Azinho, Bzinho, ou 2 Azão, Bzinho e 2 Azinho, Bzão. Lembra disso aqui? Ó? São as duas possibilidades. Uma célula única. Ou ela faz isso, ou ela faz isso. Não tem como ela fazer as duas. Ou ela separa, por um lado, os 2 dominantes e por outro, os 2 recessivos. Ou ela separa, por um lado, um dominante com um recessivo e um recessivo com um dominante. Então, uma célula só, ou ela dá esses 4, ou ela dá esses 4. E eu já vou abrir um parênteses, por isso que é o risco de você ficar procurando na internet a resposta das coisas. Porque eu peguei o texto do livro na internet, né, para não ter que digitar de novo. Eu sei que tem todas as questões na internet mesmo. Aí você digita o início da questão, igual todo mundo faz para procurar a resposta, né? E copio o corpo da pergunta e coloco aqui. As respostas que eles estavam dando lá estão erradas. Erradas. Professor de biologia, porque às vezes não prestou atenção na leitura. Acontece, tá bom? Então é a letra D de dado, tá? Sim, eu estou criticando quem errou também, mas acontece, tá? Estou criticando mais quem vai procurar só por procurar, né? Sendo que eu vou corrigir. Então vamos lá para a questão 3. Aí agora chegou o pulo do gato, porque que você vê que é diferente, ó. Um indivíduo multicelular, nós já estamos falando do indivíduo, nós estamos falando de uma célula duplo heterozigótico, quanto, eu errei aqui no Ctrl+C, Ctrl+V, eu não vi que está escrito quanto a 2 pares de alelos, Azão, Azinho e Bzão, Bzinho, localizados em diferentes cromossomos homólogos, forma gametas de proporção. Olha a diferença. Aí é 1 para 1 para 1 para 1. Não é 1 para 1 só com 1, não pode repetir também. E também não é um ou outro aqui, não, ó. Aí, ó, aqui ele tentou aplicar o golpe anterior lá, ó, que era da questão anterior. Então é isso aqui, ó. Um AB, Azão, Bzão, um Azão, Bzinho, um Azinho, Bzão e um Azinho, Bzinho. Beleza? Mas aqui nós estamos falando do indivíduo e proporção. Lá nós estávamos falando de uma célula. Não tem como uma célula formar 4 diferentes assim. Ou ela forma de um lado ou forma do outro. Tá beleza? 4. No cruzamento entre indivíduos duplo heterozigóticos,
quanto a dois pares de alelos, azão, azinho e bezão, bezinho, localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos, espera-se obter. Então, vamos lá. Cruzamento em indivíduos duplo heterozigóticos. Então, ou seja, eles são azão, azinho, bezão, bezinho. Beleza? Eles vão formar somente esse aqui? Não, a gente já viu que esse aqui só é formado quando cruzamos monozigóticos. Duplo monozigóticos. Ele vai formar indivíduo azão e bezão e azinho e bezinho? Não existe esse indivíduo, né? Eles não são haploides, né? Não são haploides. Aqui parece até, né, aquela proporção 9 para 3 para 1, mas olha aqui, ó, a distribuição dos genes. Também parece que é haploide, né? Nada a ver. Esquece disso. Indivíduos, azão, tanto faz, bezão, tanto faz, 9. Lembra? Sempre com os dominantes, 9. Com um dos recessivos, 3. Com outro dos recessivos, 3. E ambos recessivos, 1. Tá? Então, letra D de dado. Lá no livro, eles confundiram o texto. Inclusive, eu coloquei para vocês na hora que eu coloquei no grupo. Que a questão 5 se refere a 6. Né? Fala sobre a 6. Então, nós vamos fazer a 6 antes. Inclusive, eu não ia passar a 6. Eu passei a 6 porque eu vi que a 5 estava falando da 6. Um indivíduo duplo heterozigótico, azão, azinho e bezão, bezinho, formou 4 tipos de gametas nas seguintes proporções. Então, olha a proporção é 40%, 40%, 10% e 10%. É aquela distribuição bonitinha? 1 para 1 para 1? Não. Formando gameta, hein, gente? Não é descendência, não. Esses números indicam que se trata de quê? Ó, a gente sabe que não é herança quantitativa e nem segregação independente, porque se fosse segregação independente, seria 1 para 1 para 1 para 1. Beleza? 25% para cada um. Agora, as duas palavras aqui são parecidas, né? Ambos falam de gênica. A gente tem que lembrar que interação gênica é quando um gene depende do outro para manifestar. Tá? Ou um acrescenta ao outro. Vamos supor, o gene de olho claro. Aí chega o outro gene e vai dar a cor do olho. Né? Se é castanho, se é azul, se é verde. Sendo que pode ter até mais de um pigmento. Né? Então, e em quantidades diferentes. Quer dizer que tem mais outros genes ainda que atuam nessa história. Mas deu para entender se vai ter olho claro ou não. Né? Se tiver um verde e manifestar para ter olho escuro, como é que vai fazer? Fica aquele verde escurão, né? Aquelas coisas. Viu? É interação gênica. Né? Que as variações bem grandes. E a outra é a ligação gênica. Quer dizer, os dois genes estão ligados. Provavelmente eles estão no mesmo gameta. Tá? Tem o gameta. Gameta não, Giovanni, no mesmo cromossomo. Tem o cromossomo azão, bezão, que acaba vai estar no mesmo gameta também, né? E tem o cromossomo azinho, bezinho. Ah, professor, mas por que tem variação? Crossing over. Lembra? Os cromossomos, uma parte dele pode ser trocado com o outro cromossomo. Tá? As pontas, geralmente, que trocam mais. Tem cromossomo que troca menos. E aí a proporção de variação aqui também, quando está dentro do mesmo cromossomo, vai determinar a distância entre eles. Mas isso é outro cálculo de outra matéria. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. A última, questão 5. Pela análise das porcentagens de gametas que o indivíduo é heterozigótico da questão anterior formou, agora sem a questão anterior, né, pode-se concluir que os alelos A e B estavam no mesmo cromossomo e os alelos azão e bezão, né? E os alelos azinho e bezinho em seu homólogo. É essa. Tá bom? Já descarto o resto, não interessa pra gente não. A gente fica por aqui, muito obrigado pela atenção. Lembrando, as atividades valem a sua carga horária, né? A sua presença na aula nesse tempo, tá? Então, faça, envie para nós já estamos lançando isso tudo, tá? Quem ainda não fez, sempre dá tempo de enviar, tá bom? Mas utilize o tempo enquanto ele existe, porque um dia ele irá acabar. Fique com Deus, até a próxima.